Hoje eu quero te conduzir por uma experiência simples, mas profundamente transformadora. Tudo o que você precisa fazer é respirar, silenciar a mente e repetir uma frase, 13 vezes. Mas não é sobre o número, é sobre a vibração. Porque cada vez que você repete algo com emoção, o universo escuta, responde e reorganiza tudo ao seu redor. Durante anos eu busquei respostas lá fora. Esperava sinais, esperava milagres, esperava que a vida mudasse por vontade própria. Mas o universo não trabalha com espera. Ele responde à frequência que você emite. E a frequência mais poderosa nasce das palavras que você escolhe sentir. Palavras são comandos de energia. São pontes invisíveis entre o que você pensa e o que você manifesta. Quando ditas com consciência, elas não apenas descrevem a sua realidade, elas a criam. E é por isso que, nesta noite, você vai usar uma frase simples, mas carregada de poder. Uma afirmação capaz de mudar a vibração do seu corpo, da sua mente e do seu campo. A frase é esta: tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. Cada vez que você a repete, algo se reorganiza dentro de você. Seu coração vibra diferente, sua mente se alinha com o campo e o universo reconhece o comando. Não é sobre pedir, é sobre sentir. É sobre lembrar que a criação já está acontecendo, agora mesmo, dentro de você. Então feche os olhos, respire, e enquanto você ouve minha voz, repita mentalmente 13 vezes essa verdade. Tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. Porque hoje, o universo não vai te escutar com os ouvidos, ele vai te escutar pela vibração que sai do seu coração. Há algo que aprendi observando a minha própria vida. Nada muda de verdade até que a minha linguagem mude. As palavras que eu digo em voz alta são o reflexo daquilo que vibro em silêncio. E quando percebi isso, entendi que cada frase que sai da minha boca é uma semente sendo lançada no campo quântico. Toda palavra carrega uma intenção, uma frequência, uma assinatura energética. Por muito tempo, eu repeti frases sem perceber o que estava dizendo. Dizia, não consigo, está difícil, as coisas não mudam. E o universo, obediente, me devolvia exatamente aquilo. Porque ele não julga, ele apenas responde. O campo não entende desejo, entende vibração. Se eu digo algo com emoção, essa emoção se transforma em matéria. E a matéria me devolve a experiência correspondente. Foi então que comecei a observar minhas palavras como quem observa o próprio coração batendo. Notei que cada som, cada pensamento verbalizado, gerava uma reação no meu corpo. Quando eu dizia eu posso, sentia o peito se expandir. Quando dizia não vai dar, algo se fechava dentro de mim. As palavras são comandos diretos ao corpo. E o corpo é o instrumento que comunica com o campo. Percebi que o universo não reage ao que eu quero, mas ao que eu sinto ao dizer o que quero. Por isso, as palavras certas só funcionam quando o sentimento por trás delas é verdadeiro. Posso repetir, sou abundante 1000 vezes, mas se dentro de mim vibra carência, o campo escuta a carência, não a palavra. A emoção é o código secreto que ativa a criação. É por isso que hoje, quando repito a frase, tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade, eu não apenas falo, eu sinto. Eu deixo que o som se torne presença. Eu respiro entre as palavras, e nesse espaço, o campo responde. É como se a vibração do amor viajasse através do som e reorganizasse tudo à minha volta. A linguagem é um espelho da consciência. Quanto mais desperto estou, mais minhas palavras refletem o que realmente sou. E quando começo o dia ou termino a noite repetindo frases elevadas, percebo que algo muda em mim. A mente se acalma, o corpo relaxa, e a energia começa a se alinhar de forma natural. O poder das palavras não está no volume, está na coerência. Quando mente e coração dizem a mesma coisa, a criação acontece sem esforço. É como um acorde perfeito entre o visível e o invisível. E quando alcanço essa harmonia, sinto que o universo me escuta, não porque peço, mas porque vibro em sintonia com ele. Cada palavra que escolho é um ato de criação.
Quando falo com amor, gero luz. Quando falo com medo, crio sombra. E todas as vezes em que escolho a luz, algo dentro e fora de mim se transforma. As palavras se tornam o meu templo, e o silêncio entre elas, o espaço onde Deus me escuta. Por isso eu repito com presença e fé: tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. Porque essa não é apenas uma frase, é uma lembrança de quem eu sou. Um ser capaz de criar com a energia do que fala, do que sente e do que acredita. Há uma sabedoria silenciosa na repetição. O que eu repito com consciência não é apenas memorizado pela mente, é absorvido pela alma. Cada vez que repito uma frase com sentimento, o cérebro cria novas conexões. E essas conexões se transformam em caminhos de energia que começam a redesenhar minha realidade. Não é magia, é ciência. É energia que obedece à frequência do hábito. Por muito tempo eu acreditava que repetir uma frase era apenas uma forma de me enganar, de fingir confiança. Mas, quando entendi que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado, percebi o poder disso. Cada repetição é uma nova gravação no campo da mente. E quando a emoção acompanha as palavras, o corpo começa a acreditar. E o universo também. O ato de repetir é o ato de reprogramar. Assim como a água molda a pedra com o tempo, as palavras moldam a consciência com constância. Cada vez que repito, tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade, envio um novo sinal para o meu corpo e para o campo. É como se eu dissesse ao universo: este é o meu novo padrão vibracional. É aqui que escolho habitar. A mente antiga tenta resistir. Ela diz: isso é tolice. Nada muda com palavras. Mas essa resistência é o último fio de uma versão antiga de mim, uma frequência que está se dissolvendo. Toda vez que eu insisto, mesmo quando não sinto, estou treinando meu cérebro a acreditar em uma nova história. E de repente um dia, o sentir acontece. A repetição cria coerência. Cada vez que repito, o coração se sincroniza com o pensamento e a vibração se eleva. É nesse ponto que deixo de apenas falar e começo a vibrar. É aqui que a frase deixa de ser som e se torna energia viva circulando pelo corpo, pela mente e pelo campo ao meu redor. A mente subconsciente é como um jardim. Tudo o que eu repito, ela planta. Se repito medo, germina a incerteza. Se repito amor, germina a abundância. E com o tempo, o que antes parecia apenas imaginação se torna o terreno fértil onde o impossível floresce. A repetição é um ato de fé, mas também de ciência. Cada palavra cria uma nova sinapse, uma nova rota elétrica, uma nova emoção. É o cérebro aprendendo a pensar diferente e o corpo aprendendo a sentir diferente. E quando ambos se alinham, o universo não tem escolha a não ser responder. Eu percebo que repetir é me lembrar do que já sou. Cada vez que digo a frase, me reconecto com a força que já está dentro de mim. O universo não está fora. Ele vibra aqui, no mesmo lugar onde as minhas palavras nascem. Por isso, eu repito com o coração aberto 13 vezes com verdade e amor. Tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. E a cada repetição, sinto que uma nova versão de mim começa a respirar. Com o tempo percebi que as palavras sozinhas são como conchas vazias, bonitas, mas sem vida. O que as preenche é a emoção. O universo não responde ao som da voz. Ele responde à vibração que o som carrega. É por isso que duas pessoas podem dizer a mesma frase, e apenas uma delas transformar tudo. O segredo está no que se sente enquanto se fala. Quando digo tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. Eu me lembro de respirar entre cada palavra, como se cada sílaba fosse uma onda que se espalha pelo campo. Eu deixo que o corpo participe, que o coração pulse junto, que a respiração se torne ponte. A emoção é a energia que dá forma à criação. Sem ela, as palavras são apenas vento. A emoção é a assinatura vibracional do pensamento. Se o pensamento é a intenção, a emoção é o combustível. E é essa combinação que cria o magnetismo que atrai o que vibra igual. Quando eu sinto, o universo sente comigo. Quando vibro amor,
A realidade começa a se reorganizar na frequência do amor. Durante muito tempo, eu repeti palavras frias, sem acreditar nelas. Pedia, mas duvidava. Afirmava, mas temia. E o universo, sábio, não julgava. Apenas refletia o que eu realmente vibrava. Incerteza. Foi então que aprendi que a fé não é pensar positivo. É sentir como se já fosse verdade. É habitar a emoção daquilo que desejo antes que aconteça. A emoção é o momento em que o invisível se torna real dentro de mim. É o instante em que o corpo acredita, mesmo antes da mente entender. E quando o corpo acredita, o campo responde. Porque a emoção é uma linguagem universal. E o universo fala essa língua fluentemente. Cada vez que repito a frase, percebo o que acontece dentro de mim. Às vezes é um calor no peito. Outras vezes, um arrepio leve nos braços. São sinais sutis de que a energia está se movendo, de que algo invisível está se ativando. Eu não preciso ver o resultado agora, eu já o sinto. A emoção transforma o eu quero em eu sou. E é nesse ponto que o impossível perde força. Porque quando o corpo vibra o que a mente acredita, o universo apenas confirma. Ele não cria o desejo, ele o replica. Tudo o que vibra é uma ordem que o campo obedece sem questionar. Por isso hoje não repito para convencer o universo. Repito para convencer a mim mesmo. Para lembrar o meu corpo da verdade que o coração já sabe. Eu sou energia em expansão, e tudo o que sinto com amor se manifesta. E então eu respiro. E repito mais uma vez com presença e entrega. Tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. Porque cada vez que sinto, eu crio. E cada vez que crio, o universo me reconhece. Repetir uma frase com amor é muito mais do que criar um mantra. É criar um novo estado de ser. Cada vez que repito, uma parte de mim se acostuma a vibrar nessa frequência. É como ensinar ao corpo uma nova música. No começo ele aprende as notas, mas depois começa a dançar sozinho. A palavra se transforma em vibração, e a vibração vira presença. Percebi que com o tempo eu já não precisava me lembrar de repetir. As palavras começaram a surgir naturalmente, como se minha mente tivesse sido reprogramada para pensar a partir da fé e não mais do medo. É o poder do hábito energético. O que antes era esforço se torna natureza. A repetição cria familiaridade, e tudo o que é familiar se torna real. O cérebro, ao ouvir constantemente a mesma vibração, entende que aquilo é verdade. Ele começa a ajustar o corpo, as emoções e até os pensamentos para sustentar essa nova identidade. É assim que o invisível se solidifica. Eu compreendi que a criação não acontece num instante de desejo, mas num estado contínuo de vibração. Cada repetição reforça o campo. É como se cada vez que digo, tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. Eu construísse mais um tijolo na ponte entre o que sou e o que desejo manifestar. Com o tempo, essa ponte se torna sólida. Já não preciso atravessá-la. Eu me torno ela. Porque a palavra repetida com consciência deixa de ser uma ferramenta e se transforma em quem eu sou. Eu já não falo de abundância. Eu vibro abundância. Eu já não peço amor. Eu sou amor. A energia ao meu redor também começa a mudar. Pessoas, situações e coincidências passam a se alinhar com a nova vibração. O universo reorganiza tudo para refletir o que estou sustentando por dentro. O campo não erra, ele apenas responde à constância. Quando mantenho uma vibração elevada por tempo suficiente, ela se torna magnética. E esse magnetismo começa a atrair experiências que antes pareciam distantes. É por isso que digo que o segredo não é repetir para convencer o universo, mas para me transformar em um canal compatível com o que desejo. Cada repetição é uma lembrança de quem estou me tornando. Uma afirmação não é só uma frase bonita. É uma semente de energia que, regada pela emoção e pela constância, se transforma em destino. Então eu continuo repetindo, não por costume, mas por escolha. Porque a cada vez que digo com o coração, tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. Eu afirmo a minha verdade mais profunda. Eu sou o som da criação que vibra em mim. Algo mágico acontece quando a vibração se torna constante. O corpo começa a acreditar antes da mente. Ele não precisa de provas,
precisa de coerência. Quando repito uma frase com emoção, todos os meus sistemas biológicos começam a responder. As células vibram diferente, os batimentos mudam, a respiração se expande, o corpo se alinha com o campo e passa a viver no ritmo da nova realidade. Eu percebo isso nas pequenas coisas, no modo como respiro, no silêncio entre as palavras, na leveza que sinto ao acordar. O corpo não mente, ele registra a energia que sustento. E quando a vibração é de amor, o corpo floresce. Ele se torna o primeiro espelho da transformação. A ciência já mostra o que o coração sempre soube. Emoção e química andam juntas. Quando vibra o amor, o corpo libera substâncias que curam. Quando vibra o medo, ele produz toxinas que adoecem. O corpo é a tradução física da energia que alimento com minhas palavras e pensamentos. Por isso repito com presença, porque cada repetição é um sinal químico sendo emitido. É o campo invisível influenciando o visível. É o espírito se tornando matéria em tempo real. Quando digo tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade, não estou afirmando um desejo, estou reconfigurando meu sistema inteiro para vibrar amor. O ambiente também responde. Lugares onde antes havia tensão começam a parecer mais leves. Pessoas mais abertas surgem, conversas diferentes acontecem, oportunidades se aproximam. É como se a vibração interna criasse uma sinfonia ao redor, atraindo tudo o que vibra na mesma nota. O campo quântico não está fora, ele está dentro e em volta. Ele é o elo entre o pensamento e o acontecimento. Quando vibro de forma coerente, o campo me devolve sinais de alinhamento. Tudo passa a fluir com mais sincronicidade, e o acaso deixa de existir. A mente tenta entender, mas o corpo apenas sente. E é nesse sentir que a magia acontece. Porque sentir é criar. A realidade que vejo é apenas o reflexo da frequência que emano continuamente. Quando o corpo vibra amor, o mundo inteiro parece responder com beleza. Eu compreendo que cada palavra dita com emoção é uma ordem enviada ao universo e uma instrução enviada ao corpo. Por isso, escolho cada frase com consciência. Eu me torno a soma das vibrações que repito todos os dias. E assim, mais uma vez, respiro fundo, sorrio e repito em silêncio. Tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade, porque cada célula já aprendeu o idioma da criação. Quando a vibração dentro de mim muda, tudo ao redor muda também. As pessoas que encontro, as conversas que tenho, as oportunidades que aparecem, nada disso é acaso. O universo é um espelho vivo, e ele reflete com precisão a energia que sustento. Quando passo a vibrar amor, confiança e presença, começo a atrair situações que falam essa mesma língua. É sutil no início, uma mensagem inesperada, um convite que parecia improvável, uma sensação de estar no lugar certo na hora certa. Esses pequenos sinais são o modo do universo dizer: estou te ouvindo. A vibração enviada retorna multiplicada. A cada pensamento elevado, uma nova possibilidade nasce. As coincidências se tornam frequentes. O que antes parecia sorte, agora parece resposta. Eu percebo que não estou mais forçando nada. Estou permitindo. A vida se desenrola com mais leveza, como se as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. O universo trabalha em silêncio, mas quando vibro certo, ele grita em forma de milagres. Tudo acontece na exata medida da minha constância. O campo não falha. Ele apenas responde àquilo que vibro com mais força e mais tempo. Quando mantenho o foco, a emoção e a repetição, o universo entende que essa é a minha nova assinatura. E de repente, o que era sonho começa a parecer normal. Percebo que o universo não entrega quando peço. Ele entrega quando vibro pronto. E essa prontidão vem da repetição diária, da emoção sustentada, da fé que se torna natural. O universo não lê palavras, ele lê frequências. E a frequência do amor é a mais alta de todas. Quanto mais repito a frase, mais percebo a vida conspirando ao meu favor. As oportunidades que chegam não são coincidência, são reflexos. Tudo começa no invisível e se manifesta no tempo exato em que deixo de duvidar. A sincronicidade é a prova de que o campo está me ouvindo.
Esses sinais me lembram de que estou no caminho. Um olhar, uma conversa, uma sensação de paz profunda são respostas do universo à minha vibração. Ele está sempre conversando comigo, mesmo quando o ego insiste em duvidar. Quando percebo isso, sinto uma gratidão imensa, porque entendo que não estou sozinho. Estou conectado a uma inteligência viva que responde à minha coerência. E quanto mais coerente sou entre o que digo e o que sinto, mais rápido tudo se manifesta. E então, com os olhos fechados, eu sorrio e repito em silêncio, sentindo o eco no peito. Tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. E nesse instante, sei que o universo já respondeu. Com o tempo, percebo que o maior presente dessa prática não é o que eu recebo, mas o que eu me torno. A repetição da frase, a constância da emoção e a entrega silenciosa criam dentro de mim algo raro: estabilidade. Já não dependo das circunstâncias para sentir paz. A paz nasce de dentro como um estado vibracional que se sustenta sozinho. A cada repetição, algo em mim se organiza. O caos mental perde força, os medos se dissolvem e a mente começa a confiar no ritmo da vida. Já não busco sinais com ansiedade, apenas observo o fluxo natural das coisas. A vibração de amor cria uma base sólida, e sobre ela, tudo o que é verdadeiro floresce. Percebo que essa energia constante muda o modo como vejo o mundo. As mesmas situações que antes me tiravam do eixo agora parecem oportunidades para manter minha vibração. Eu não reajo, eu escolho. E quando escolho permanecer em amor, nada me desestabiliza. É como se eu carregasse dentro de mim um centro de gravidade espiritual, um ponto de equilíbrio que me ancora em qualquer tempestade. Posso sentir medo, raiva, dúvida, mas a vibração do amor me puxa de volta. É um lembrete silencioso de que tudo está certo, mesmo quando não entendo. Essa estabilidade é o sinal de que o corpo, a mente e o campo estão em coerência. Quando tudo vibra junto, o conflito desaparece. E nesse estado, a intuição fala mais alto, os pensamentos são mais claros, e a energia flui sem resistência. O amor se torna meu estado natural. Já não preciso buscar por ele, eu o irradio. E quanto mais irradio, mais o mundo me devolve. As pessoas sentem essa energia, mesmo sem entender por quê. Porque a vibração é contagiante. A paz interior se comunica em silêncio. Viver em coerência é viver em liberdade. É saber que nenhuma situação externa pode roubar o que está profundamente estabelecido em mim. É ter a certeza de que, enquanto eu sustentar a frequência do amor, o universo continuará a me sustentar também. Hoje entendo que a verdadeira transformação não é mudar o que está fora, mas permanecer vibrando amor, mesmo quando nada parece mudar. Porque é nesse momento que o milagre silencioso começa, dentro. E é por isso que, em silêncio, volto à minha essência e repito mais uma vez: tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade, e a paz se expande como luz, ocupando cada espaço do meu ser. Chego a um ponto em que percebo que não estou apenas repetindo uma frase, estou abrindo um portal. Cada palavra é uma chave que gira no cadeado da consciência. Cada repetição é um passo em direção ao meu próprio centro. E quando finalmente chego lá, entendo: o universo não está fora. Ele pulsa dentro de mim, esperando que eu me lembre. O amor é a senha. Ele é a vibração que destrava as portas invisíveis da criação. Quando sinto amor de forma pura, sem intenção de controle, o campo inteiro responde. Não preciso ordenar, apenas existir nesse estado. O universo reconhece a coerência e começa a conspirar sem esforço, porque a vibração do amor é a frequência do todo. A prática se torna uma forma de oração sem palavras. Um silêncio consciente cheio de intenção. Não é mais sobre pedir algo, é sobre estar em comunhão com a energia que cria mundos. Quando chego a esse ponto, percebo que cada respiração é um decreto, e cada batida do coração, uma afirmação viva. Tudo o que antes parecia distante começa a acontecer de forma natural. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, e a vida flui com sincronia divina. O universo não está me recompensando.
está apenas me devolvendo aquilo que vibro de forma contínua. A abundância sempre esteve aqui, esperando a minha sintonia. A cada dia, a frase ganha um significado novo. Tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. Já não é um mantra, é um lembrete da verdade eterna. É a consciência se expressando através do som. É o amor se tornando matéria. É a criação acontecendo em tempo real, dentro e fora de mim. Eu compreendo que o amor é a energia mais inteligente que existe. Ele não precisa ser compreendido, apenas sentido. Quando vibro amor, tudo o que é inferior se dissolve. O medo perde força, a dúvida desaparece e a vida retorna ao seu fluxo natural. Nesse estado não há luta, apenas rendição. O controle dá lugar à confiança e o tempo deixa de importar. Tudo o que é meu me encontra quando estou vibrando o que sou. O universo não erra o endereço de um coração alinhado. Por isso, esta noite, antes de dormir, volto ao silêncio e deixo que o som do amor ecoe dentro de mim. Eu não preciso mais acreditar. Eu sou a própria crença se manifestando. Eu me torno o campo, a vibração e a resposta. E então, com um sorriso leve e o coração em paz, repito pela última vez, como uma reverência ao infinito. Tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. E o universo, silenciosamente, responde: eu sei. Agora respire fundo e perceba. A energia que vibra em você é a mesma que move as estrelas. Você e o universo não são dois, são um só campo de amor em expansão. Enquanto adormece, sinta essa frase se repetindo suavemente dentro do seu peito, como um mantra que dança entre os sonhos e a realidade. Tudo o que eu sinto com amor, o universo transforma em realidade. Permita que essa vibração preencha cada célula, cada pensamento, cada respiração. Deixe que o amor seja o som de fundo do seu sono. Porque quando você desperta com amor, o universo desperta junto. Amanhã, nada será igual. O campo já recebeu o seu comando. As energias já estão se movendo em sua direção. A criação já começou, e ela parte de dentro. Durma em paz. Durma em luz. E lembre-se, o amor é o idioma que o universo entende. E hoje, você o falou com perfeição.